Olá, amigos, bem-vindos ao programa Expressão. Aqui você é nosso convidado, obrigado pela audiência e vamos saber dele, Santiago Lourenço, o que temos para hoje. Tudo bem, Santiago? Tudo bem, doutor Siddhartha? É um prazer mais uma vez estarmos aqui no programa Expressão e hoje no nosso programa nós vamos falar com o doutor Aníbal Olivan Filho, que é psiquiatra, vai falar um pouquinho mais sobre ansiedade, sobre depressão, sobre os males que assolam a nossa população nesse momento de crise. Mas também no segundo bloco nós teremos o Christian que vem aí cantando músicas internacionais e eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Nosso final de semana vai ficar muito melhor com o nosso programa Expressão, que apenas está começando. E o Dr. Siddhartha, aqui ao meu lado, vai trazer um momento, de reflexão para deixar o nosso final de semana muito melhor, né, doutor? É isso aí, Santiago. Na semana passada nós terminamos o nosso estudo sobre Zaqueu, um personagem importante do Novo Testamento e que nos ensina muito sobre o Evangelho com a mensagem de salvação. E hoje falaremos de um outro personagem também muito importante, que é Nicodemos. A história de Nicodemos está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 10. Nicodemos era aquele fariseu que foi falar com Jesus à noite. Mas essa conversa nos traz muito ensinamento. Primeiro vamos entender quem era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. E os fariseus eram um grupo de judeus que muito conheciam as Escrituras. Naquela época só existia o que chamamos hoje de Antigo Testamento. Ou seja, eram a lei e os profetas. A lei que nós conhecemos como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois os profetas do Antigo Testamento. Os judeus chamam de Torá. Então eles conheciam como ninguém o Antigo Testamento, e também a lei mosaica, que eram as 613 ordenanças da lei de Moisés. Então, quando o assunto era escritura, os primeiros a serem consultados eram os fariseus. Eles eram membros do Sinédrio, que era o grande tribunal judaico, e tinham um ego imenso, uma reputação. O problema deles era a justiça própria, a sua reputação. E Nicodemos foi à noite porque ele não queria ser visto por ninguém. Ele não queria sofrer nenhum tipo de crítica dos seus pares, porque os judeus eles perseguiam, eles queriam matar Jesus. Então ele foi à noite perguntar sobre Jesus, porque ele, como estudioso das Escrituras, ele desconfiou que Jesus realmente, pelos milagres que fazia, poderia ser o Messias, o enviado de Deus que eles estavam esperando. E disse isso para Jesus: olha, nós sabemos, mestre, que pelos milagres, pelos sinais que o Senhor apresenta, só Deus estando contigo mesmo. E nesse momento, Nicodemos recebeu uma resposta que, aliás, dá uma das naturezas divinas da Escritura. Porque ele poderia ter todo tipo de resposta, mas uma resposta totalmente inesperada. Talvez se fôssemos nós com uma pergunta dessa, talvez Jesus dissesse: olha, Nicodemos, realmente, quem dera aqui na Palestina todos pensassem como você. Mas não. Jesus deu uma resposta desconcertante. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Com essa resposta, Jesus realmente quebrou todas as expectativas de Nicodemos. Ele deu uma resposta totalmente inesperada e, na continuação, depois, na sequência desse estudo, nós saberíamos o que causou isso em Nicodemos. Ok? Vamos lá, Santiago? Maravilha, doutor. Obrigado aí por esse momento tão gostoso, nesse final de semana, falando de Deus, falando de Nicodemo, trazendo uma palavra amiga, falando um pouquinho também sobre Jesus Cristo. Mas nós estamos aqui recebendo o doutor Aníbal Olivan Filho, que é psiquiatra, vai falar um pouquinho com a gente sobre os males que assolam a humanidade nesse momento, principalmente o nosso Brasil. Nosso Brasil só se fala em crise, crise econômica e lava-jato, que é a corrupção. E, doutor Aníbal, primeiramente é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, obrigado pela presença. Doutor Aníbal, depressão é um mal que realmente atinge milhões de pessoas? Primeiro eu quero agradecer o convite ao Siddhartha, a você, Santiago. E assim, é um assunto não só interessante, como é um assunto mais atual que existe no mundo. Por quê? Em 2000, tem uma estatística da Organização Mundial de Saúde que acharam que o primeiro mal em 2020 seria a depressão no primeiro mundo. E a segunda doença em incidência
no terceiro mundo, que seríamos nós, seria a depressão. Só que assim, isso em 2020, nós estamos em 2015, já é. O aumento da incidência de depressão é um negócio assim avassalador. Calculavam-se que assim, há 10 anos atrás estava em 17,85% da população. Hoje está calculando em 25%, ou seja, 4 pessoas, uma tem. E por que isso? E isso que é interessante a gente entender a complexibilidade de uma doença. Porque todo mundo acha que a doença ela simplesmente vem ou é uma situação, mas não. A depressão é uma interação complexa entre fatores estressores, que é o estresse, e a genética. Quando junta essas duas coisas, desencadeia um processo interno que altera todo o circuito cerebral. Em outras palavras, nós temos o cérebro, que são neurônios, nós temos 100 bilhões de neurônios. Começa a degenerar, começa a matar, começa a acabar com os neurônios. E tem um estudo que é extremamente interessante, porque até antes ninguém sabia. Pegavam pacientes depressivos e faziam estudos cruzados. O que vem a ser isso? Pegavam pessoas depressivas, pessoas normais e cruzavam. E percebiam que tinha alguma alteração com um TEP, temetomografia por emissão de prótons, que mostra o funcionamento cerebral. Um grupo de Munique fez um acompanhamento longitudinal, ou seja, pegaram pacientes depressivos e acompanharam por 3 anos. E o que eles observaram? Que tinha perda de massa cinzenta, ou seja, tinha atrofia do cérebro. Então a depressão, hoje, ela deixa de ser simplesmente um transtorno e passa a ser uma doença que causa problemas não só cerebrais, como sistêmicos. Então a depressão hoje pode causar diabetes, pode causar hipertensão e, com certeza, ela diminui a imunidade da pessoa. Então, a depressão atinge todo o organismo. Então, a gente tem que olhar a depressão hoje com muito cuidado. E não só olhar a depressão como se fosse um fato ou uma situação que a pessoa vive. Interessante. E nós ouvimos também falar, além das pessoas que sentem depressão, isso é muito comum, e hoje está muito mais evidente, né? Através das redes sociais, as pessoas colocam isso. Elas não têm nenhum tipo de receio, elas acabam falando realmente, né, sobre esse estado de depressão. Agora, ouvimos muito falar sobre a ansiedade. Qual a relação que existe entre a depressão, né, entre o sujeito que é depressivo e o portador de ansiedade? Essa é uma característica que se pesquisou anos e anos e anos. O que viram é que 80% dos pacientes depressivos tinham ansiedade. E viram que 80% dos pacientes de ansiedade tinham depressão. Então ficou nesse impasse. E aí foi descoberto hoje, através da neurociência, que o circuito cerebral que é atingido tanto de um é o outro. Então, quem tem depressão vai ter ansiedade e vice-versa, vai ter sintomas depressivos e sintomas de ansiedade. Então, o circuito cerebral, o que seria esse circuito cerebral que a gente está falando? O cérebro, vamos pensar como linhas de emissão de eletricidade. Então, nós temos uma central que vai mandar essas linhas, certo? E vai mandar para o país todo. Pensa um país conectado com o Brasil com energia. Quando não falta um lugar, não falta uma região toda, ou não pega toda a região e uma tem que cobrir a outra, não é assim? É a mesma coisa do nosso cérebro. Então, tanto a ansiedade como a depressão é esse circuito. Quando atinge um, o outro vai ser ativado. Por isso que tem essa conexão. Maravilha. Doutor Siddhartha, a Debbie está pedindo espaço e vai trazer um recadinho para a gente agora. Não é isso, Debbie? Olá, Santiago. Olá, Siddhartha. Final de semana chegou e hoje é dia de todo mundo ir para a Pastelaria do Luiz. Uma delícia, né? Pastelzinho bem recheado, aquela esfirra bem crocante, todo mundo gosta. E se você está querendo também, ou se você vai recepcionar aí os seus amigos na sua casa, você pode fazer os seus pedidos no 3441-3025, que o pessoal entrega para você em menos de 30 minutos. É rápido, prático e super fácil. E você, minha amiga, nem vai para a cozinha.
cozinha. Então aproveita, vai reunir toda a família para saborear o melhor pastelzinho de Limeira e toda a região. Porque o pastelzinho do Luiz já é tradição em Limeira, né? Você sabe disso. Então aproveita, você pode escolher todos os sabores, carne, queijo, frango, calabresa, muitos outros sabores que tem lá. E se você de repente quiser reunir a sua família para ir até a pastelaria do Luiz, também pode. Tá todo mundo convidado a conhecer Pastelaria e Esfirraria do Luiz, na Rua Santa Josefa, número 105 em Limeira, no centro. Telefone é o 3441-3025. 3441-3025. Você faz os seus pedidos e eles vão entregar para você em 30 minutos. Onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, é só fazer os seus pedidos. 3441-3025, Pastelaria do Luiz. Obrigado, Debbie, pelas informações. Pois não, doutor? Olha, esse assunto é fascinante, né? Por mim, precisaria de um programa, uns 2 programas pelo menos, para tirar até a curiosidade que nós temos em relação ao assunto. Porque o ser humano, ele sempre busca a felicidade, né? Eu nunca conheci ninguém, Santiago, que buscasse a tristeza, né? Ah, eu quero ser triste, né? Muito pelo contrário. Todo ser humano, acho que a partir do momento que ele acorda, ele quer ser feliz, ele procura alguma motivação para atingir a felicidade. Agora, além das dificuldades de conseguir essa felicidade, ainda tem o problema da depressão. E como se tem ouvido falar, né? Hoje, doutor Aníbal, como o Santiago já havia falado, só se ouve falar em crise, né? E parece que realmente aí as pessoas já estão sentindo os efeitos da crise econômica no país. Isso faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas, mais depressivas. Será que elas procuram mais o psiquiatra? Analisando o consultório do senhor, por exemplo, o que o senhor tem sentido com essa questão da crise? Vou brincar um pouquinho, eu tenho sentido 2 coisas. Primeiro, as pessoas procuram mais, mas têm mais dificuldade em pagar. Essa foi ótima. A crise chegou lá também. Chegou, né? É um sintoma, né? As pessoas, e quando vão, querem muitos retornos, tal, porque... Lembra que eu falei que a depressão é uma interação entre fatores estressores e a genética? Sim. Ou seja, um dos maiores fatores estressores, o que é? A nossa sobrevivência. Então, nessa crise, atinge todo mundo. E a crise tem um fator que é contaminante. A depressão é contaminante. Tenho certeza que vocês já foram no velório, não foram? Com certeza. A gente pode chegar bem no velório. A gente fica bem no velório? A gente vai ficar depressivo, não vai ficar angustiado. Ou seja, a depressão, a angústia contagia. Como a alegria contagia. Se a gente estiver mal, a gente vai para uma festa, todo mundo fala, vamos para uma festa, a gente encontra pessoas, conversa, a gente não fica bem. Então o ser humano, ele liga um ao outro. Lembra que eu falei da conexão de energia, que é o nosso cérebro? Mas nós temos contato de emoções. E isso é muito importante. Então as nossas emoções, vamos dizer assim, um termo bem fácil de entender, as emoções positivas, aquilo que a gente traz de bom, aquilo vai transmitindo para o outro. Em compensação, a transmissão que a gente chama negativa, que a gente chama de negativismo, isso daí também vai transmitindo para o outro. Então, num momento onde a gente só liga a TV, liga o rádio, só ouve notícias ruins, e a gente conversa com pessoas vizinhas, com amigos que também trazem isso, isso vai contaminando. Então a gente tem que entender que tanto a depressão, como a tristeza, como esses fatores, eles vão contagiando. Então existe hoje, devido à situação, um contágio desse processo, que não vamos dizer depressivo, mas um processo triste dentro do nosso contexto social. Doutor Aníbal, até pela experiência jornalística, né, a pequena experiência que a gente tem, de coberturas de matérias policiais, principalmente com mortes, assassinatos, e o doutor Siddhartha também não é diferente, porque ele é o delegado que está lá e muitas vezes registrou, né, ocorrências envolvendo atropelamentos com morte, assassinatos, enfim. E a gente, querendo ou não, a gente acaba participando, né, de uma situação como essa. Isso pode trazer algum malefício? Claro que traz. Não existe, como eu falei, o ser humano ele é de contato, ele é de troca de emoções. Não tem como a gente se isolar, sempre traz. Por exemplo, a minha profissão, psiquiatra, a profissão do Siddhartha, que trabalha com a justiça, com o problema social, com a parte criminal, é extremamente difícil. Porque isso, por mais que a gente não queira no dia a dia, traz angústia.
Não tem como a gente ser neutro, não existe isso. E a gente pega. Então, o que você trouxe, Santiago, com certeza isso é que nem as más notícias. Elas vão, não vão? Uhum. E chegam até a gente. E a gente, como ser humano, a gente absorve. Até, se me permite, doutor, acho que se a gente desligar o telejornal, não assistir TV à noite, nesse momento eu acho que está bem melhor, né? Fique à vontade. Eu acho que sim, eu acho que contamina, né? Está difícil, só se fala em crise, lava-jato, corrupção. As notícias não são boas, não. Agora, eu quero aproveitar o gancho, né? Falamos um pouco sobre Nicodemos, falamos sobre a Bíblia. Muitas pessoas acham que a pessoa depressiva ela não tem Deus, né? Isso não tem nada a ver. Nós conhecemos grandes teólogos, grandes pregadores, missionários que têm problema de depressão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que Deus pode nos curar, né? De qualquer mal. Mas uma coisa é bastante diferente. Os médicos estão aí, sim, são instrumentos de Deus para nos auxiliar também. E eles devem ser procurados para essa questão. Muitas pessoas, doutor, hoje estão depressivas e não procuram ajuda médica. Eu gostaria que o senhor orientasse essas pessoas, até porque existe uma dificuldade no sistema de saúde do país. Né? Não é todo mundo que pode, por exemplo, pagar um convênio médico. Nós temos alguma dificuldade. Eu acho que tem melhorado, né? Tem melhorado bastante a questão do sistema de saúde pública, mas as pessoas podem ter alguma dificuldade e relutam, né? Resistem em procurar um auxílio médico, procurar um psiquiatra. Que, aliás, antigamente, né, deixa eu fazer um breve parênteses, achava que psiquiatra era para louco. Não tem nada a ver. Né? Hoje foi todo mundo, acho que um dos médicos, uma das especialidades mais procuradas, porque as pessoas têm realmente esses problemas. Então, eu gostaria o que o senhor orientaria? Porque muitas pessoas, eu tenho certeza, que ou não sabem que tem depressão, ou sentem que tem alguma coisa e acabam não procurando ajuda médica. Primeiro é o seguinte, tem que entender que a psiquiatria, eu falo dentro das especialidades médicas, ela tem um cunho um pouco diferente, porque ela olha a pessoa e as coisas que estão em volta. Então, ela olha a pessoa como um global. E eu sempre falo que o tratamento médico, principalmente o tratamento psiquiátrico, eu sempre falo, o remédio é importante, uma terapia é importante, uma boa alimentação é importante, um lazer é importante, a questão religiosa é importantíssimo. É esse conjunto todo que faz a mudança. Então, nós temos que olhar que nós estamos não num mundo globalizado, mas nós somos um todo. Então, a gente não tem como dissociar ou separar o corpo da alma. Eu não consigo entender. Cada um tem sua religião. Eu sempre falo para meus pacientes, e meus pacientes eu tenho de todas as religiões. Eu falo que Deus é único, os caminhos são vários. E é importante a gente procurar esses vários caminhos por todo momento. E é esse conjunto que eu acabei de falar é que vai fazer aquilo que você colocou, a felicidade da gente. O processo de mudança para procurar a felicidade, que é a coisa mais difícil do mundo. O ser humano, ele foi ensinado, e isso daí vem, que a gente deve sofrer e através do sofrimento a gente vai vencer. A gente não precisa sofrer. Porque o sofrimento não precisa procurar, ele vem. Eu sempre falo que a vida são momentos felizes. Entre esses momentos felizes nós vamos ter uma série de dificuldades que a gente vai passar. Porque a hora, o momento está indo para frente. Então a vida é essa sequência. Aliás, em grego, tratamento significa sequência, é seguir. E é exatamente isso que a gente deve fazer. Sempre ter a sequência e um segmento. Hora de falar da Academia Monte Castelo. Seja um vigilante profissional. Agora Limeira e toda a região contam com uma escola especializada em curso de formação e reciclagem de vigilantes. A Academia Monte Castelo. Uma escola completa, com modernas instalações, estande de tiro indoor automatizado e uma equipe de instrutores altamente capacitados, com especializações no Brasil e no exterior. Não perca mais tempo. Invista na carreira de vigilante, a profissão que mais cresce no Brasil. Informações 3444-2466 ou acesse academiamontecastelo.com.br. Academia Monte Castelo. Seu futuro está aqui.
academiamontecastelo.com.br é o lugar certinho para você, de repente, que perdeu o emprego, fazer um curso de segurança privada na Academia Monte Castelo e, claro, sair da crise também. Pois não, doutor Siddhartha? Doutor Aníbal, além da depressão e da ansiedade, que são assuntos sempre recorrentes, né, em todo tipo de entrevista, quando se fala com um psiquiatra, é inevitável falar sobre esses assuntos. Agora eu gostaria que o senhor me esclarecesse primeiramente por que algumas pessoas que sentem esses sintomas procuram na área de neurologia, né, em vez do psiquiatra. Qual é a relação que existe? Primeiro, quem deve tratar de depressão e ansiedade é o psiquiatra. A questão é o preconceito que existe muitas vezes. E a depressão, como está muito recorrente, muitos vão procurar aquele, vamos dizer, o neurologista, porque não sabe se uma dor, porque muitas vezes a depressão, só para vocês terem ideia, vem com 200 sintomas, mas é muito sintoma. E um muito comum são dores, porque a depressão hoje, cientificamente, a gente sabe que causa dor, tecnicamente sabe, tanto que hoje tem um remédio e outros estão saindo, que são antidepressivos para melhorarem a dor. Então, eles procuram um neurologista. Mas, assim, o profissional especializado nesse quadro é o psiquiatra. Essa é uma dúvida que eu tinha, Santiago. Mas Com certeza. E eu tenho uma dúvida também. Por favor. Doutor Aníbal, a respeito do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Certo. Há alguma diferença entre uma pessoa que possui essa doença, a depressão e a ansiedade? Olha, os transtornos de ansiedade são vários. Um deles é o TOC. Então, o pano de fundo do TOC é a ansiedade. Só que tem algumas características especiais no TOC. Qual que é a característica especial do TOC? O que é o pensamento obsessivo? É um pensamento que invade a pessoa, ela não controla, pode ser por verificar demais uma porta, que vai olhar uma porta se fechou ou não 20 vezes, ou contar piso, fica pulando, ou lavar as mãos. Nós temos 4 modalidades mais comuns, mas são vários. Hoje em dia o TOC mudou um pouquinho, porque está dentro dos transtornos impulsivos. Quais que são os transtornos impulsivos? Um deles é o TOC. Hoje até está mudando, isso aqui vai mudar. Tem um Código Internacional de Doenças, versão 10, vai ter o 11 que vai mudar tudo isso. E tem o Manual Estatístico e Diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana que também está mudando. Quem compra demais, quem joga demais, tudo isso é dos transtornos impulsivos, inclusive o TOC também a gente já sabe que é um transtorno impulsivo. Por quê? Vem aquele pensamento que invade, vem com muita ansiedade que a pessoa tem que fazer aquilo, que ela não controla. Se ela não fizer aquilo, causa um sofrimento tão grande, e fazendo aquilo, baixa a ansiedade, ela melhora naquele momento. Só que ela não consegue entender por que ela está fazendo aquilo. Maravilha. E agora nós vamos chamar a Deb, né, para ver se ela tem aí um recadinho para a gente. Nós vamos falar agora da comunidade terapêutica Valentes de Davi. Para você que, de repente, tem uma situação complicada na sua casa com um dependente químico, você não está conseguindo dar conta da situação, você precisa conhecer a comunidade terapêutica Valentes de Davi, um lugar amplo onde o dependente químico terá todas as possibilidades de se recuperar e dar a volta por cima. Terapias em grupo e individuais, trabalho religioso e de libertação, palestras, atendimento psicológico e contato diário com a natureza, com terapia no campo e muitas outras atividades. Recupere agora essa pessoa que você tanto ama. Dê a ela uma nova oportunidade na vida, com respeito e amor ao próximo. Se as drogas estiverem atrapalhando, é hora de acionar a comunidade terapêutica Valentes de Davi. O telefone 19 98143 9812. 98143 9812. Uma oportunidade para uma vida melhor, Santiago. Legal, Debbie. Obrigado aí pelas informações. Pois é, né, doutor? Esse assunto é um assunto que realmente dá muito pano para manga, né? E se a gente for ficar falando aqui, fica 3, 4 programas. Sobre depressão, acho que quase todo mundo gostaria de fazer uma pergunta. São assuntos... Depressão e ansiedade. Ansiedade são demais. O senhor é uma pessoa ansiosa?
Demais. Né? Realmente, a minha profissão ainda me deixa mais Verdade. ansioso, tranquilamente. O Alexandre que eu diga, né, Alexandre? Tenho toque, tenho tudo. Pois não. Mas eu queria perguntar para o doutor Aníbal, além da ansiedade e além da depressão, né, é claro que o psiquiatra ele trata de inúmeros problemas, né, na sua área, mas qual outro problema que o senhor tem sentido, assim, que o senhor poderia nos passar na população que seja também bastante frequente? Por incrível que pareça, uma coisa que eu estou observando, que é uma das coisas mais difíceis, são os surtos psicóticos. O que vem a ser esse termo tão... Quando as pessoas têm alucinações e delírios que não são reais. E isso está ocorrendo muito. Pessoas que a gente vem controlando, quadros que a gente estão bem estáveis e devido exatamente ao estresse, elas surtam. Usando o termo bem simples, bem objetivo. O que é surtar? Ficam agitadas, fazem coisas que nunca fariam antes, tá? E que as pessoas que estão em volta se assustam. Então hoje, quando a gente fala em estresse, e isso que eu acho que é o ponto principal, na verdade, quando a gente fala em crise, é exatamente isso. A gente tem que falar como que as pessoas estão vivendo no dia a dia e como que elas conseguem administrar a vida delas de maneira a todas essas situações difíceis elas poderem conviver. Porque a crise, e é isso que a gente tem que falar, vai passar. Pela minha idade, eu já passei por inúmeras crises. Sou do tempo do Sarney, do tempo do Collor e até anterior a eles, do tempo da ditadura. Então, eu sei o que era inflação zero e sei o que era inflação 100%. E passam. O que as pessoas têm que entender é como viver com qualidade e sem que isso influencie no seu psiquismo. Claro que é fácil falar, mas a gente, o brasileiro, tem essa condição de saber lidar com as dificuldades, saber implementar aquilo que não consegue ser tudo muito certinho. Ou seja, incrementar situações novas. E é isso que o brasileiro e nós temos que começar a aprender novamente. Nesse tempo do real, nós esquecemos um pouco disso. Então está no momento da gente aprender isso, que senão vão vir os novos surtos e que estão acontecendo. Doutor Aníbal, obrigado pela participação do senhor. Opa. Foi muito interessante trazer aí as informações sobre depressão e ansiedade e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço aqui o convite, estou sempre à disposição e vocês não imaginam a satisfação que a gente falar com dois amigos, né, bons amigos e a população em geral, que é importante. Torcida. Nós que agradecemos, né? Obrigado, esse assunto realmente é bastante interessante, né? Ainda teria muitas perguntas, mas infelizmente vamos chamar agora os nossos comerciais e nós voltamos já já. De volta com o programa Expressão. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. Nosso programa animando o seu final de semana, encontrando você aqui na sua tela. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela sua audiência, tá? E o doutor Siddhartha agora tem mais um momento de reflexão pra gente, não é isso, doutor? É isso aí, Santiago. E nós falamos da resposta que Jesus deu para Nicodemos. Ou seja, se você não nascer de novo, ou quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa resposta simplesmente não era esperada, né, pelo fariseu Nicodemos. Ele chegou a pensar que ele, sendo velho, teria que voltar para o ventre da mãe. Uma coisa realmente absurda. Jesus estava falando de um novo nascimento espiritual. E quando nós vamos no versículo 10, né, do Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus diz o seguinte para Nicodemos: mas você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Essa pergunta, Santiago, ela é um ponto-chave para o entendimento da mensagem de Nicodemos, que tem uma relação muito forte, né? Ou seja, ela nos ajuda a entender o Evangelho, mas isso nós só vamos saber na semana que vem, que hoje nós temos um convidado aí muito especial. Tá certo, doutor. Nós estamos trazendo aqui no nosso programa Expressão o Christian, grande Christian. Tudo bem, Christian? É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Estou muito feliz para estar aqui, pelo seu convite. Quero dizer muito obrigado. E também quero agradecer todo mundo, os nossos ouvintes também, os
meus companheiros também, Elan, senhor Eliseu de Franco, e todos nós, os limeirenses, todo mundo, eu quero dizer, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo... Doutor Siddhartha, o senhor já percebeu o sotaque, né? Não é português. E quem está em casa já viu que nós não teremos tanta facilidade para conversar, porque o Christian, ele é nigeriano, né? E fala bem o português, mas ele domina bem mais o inglês, não é isso, Christian? Yes, of course. I really speak good English. E temos também o Elan, né? Vamos lembrar já o Elan no teclado. Tá ali. E também o Eliseu, né? Na guitarra. Maravilha. Maravilha. Doutor Siddhartha, o senhor gosta de Louis Armstrong? Demais. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas esse é o nome de um dos maiores astros da música mundial, Louis Armstrong. Com certeza. Vamos ver o Christian. Vamos pedir essa música para ele? Por favor. Vamos lá, Christian. Louis Armstrong. Okay, thank you very much, everybody. I'm going to be doing the song. It says, What a Wonderful World by the great artist that is called Louis Armstrong. It's a wonderful song. I just like it so much. So I hope you will enjoy it too. Okay. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow, feeling much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, the colors of the rainbow, spreading in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear baby crying. I watch them grow, feeling much more than I'll never know. And I think to myself, ah, what a wonderful world. Yeah, yes, I think to myself, what a wonderful world. Thank you very much. Demais! Christian com a gente aqui no nosso programa Expressão. Gostou, doutor? Que maravilha, hein? Que talento extraordinário. É um verdadeiro presente para quem está nos assistindo. Né? Bom demais. E a Debbie quer falar com o senhor agora, doutor. Então vamos lá, Debbie. Tem um recadinho pra gente.
Vamos falar agora da Clifol. Clifol Ortopedia é a clínica que é referência regional em ortopedia em toda a região. Se você ainda não conhece, você pode conhecer, porque a Clifol faz todos os procedimentos para manter a sua saúde em dia. Tratamento especial para os casos de artrose, osteoporose, tem realização de pequenas cirurgias com excelente padrão de atendimento. Instalações próprias em área de mais de 1.000 metros quadrados. E a Clifol possui um sistema de raio-x digital, é o mais moderno do Brasil. E claro, né, que os trabalhos são comandados pelos experientes profissionais Dr. César Cortez e Matheus Cortez. Portanto, se você ainda não conhece a Clifol, vale a pena conhecer. Clifol Ortopedia, em Limeira, na rua Senador Veigueiro, 805 no centro, e o telefone 3442-4151. Clifol Ortopedia. Legal, a Debbie trouxe aí mais informações, mais um recadinho pra gente. Olha, eu pedi a primeira música, doutor, e agora? O senhor vai pedir a segunda? Olha, eu sou complicado no inglês, né? Eu escrevi, agora você vai pedir pra mim. Vamos lá, ô Christian, o que você preparou pra gente aí? Mais uma música. Yes, eu tenho outra música também. Sim. I have another music too. That is called My Way. My Way. My Way. My Way é Frank Sinatra? Isso, é Frank Sinatra. Oh. Também Elvis Presley, né? I like you. É muito bom mesmo. Como dizia o outro doutor, the book is on the table. I like you. Mas uma My Way era pra eu pedir, esqueci. Esse que tava fácil de falar, eu esqueci. Mas vamos Maravilha. É muito bom. Vamos lá. Ok. My Way, Christian. My Way. It's a wonderful song that says, My Way. You know, this man has traveled far than me. He has faced so many things in life, so he just feels to express his feelings just in this way. So as you just listen, I pray that God will bless you so much with this song. Okay. And now the end is near, and so I face the final coffin. My friend, I'll see it clear. I'll state my case, of which I'm saving. I've lived a life that full. I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did my way. Regret, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I have to do, and saw it through without exemption. I've planned each charted course, each careful steps along the byway, and more, much more than these, I did my. And there were times I'm sure you knew when I beat it all more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I had it all and spit it out. I faced it all and I stood tall. I did it my way. And there were times I'm sure you knew when I beat it all more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit
it in my way. Demais! Christian com a gente. O Alexandre, nosso diretor de produção, ele tá chorando ali no cantinho, viu? Olha, mas é de arrepiar. Que talento extraordinário, Christian. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você começou a cantar com quantos anos? Well, recomecei faz tempo. Posso dizer desde o ventre da minha mãe. Eu já comecei a cantar. Normalmente é assim, né? Já nasce cantando, porque é um nasci, talento tá no extraordinário. sangue É. mesmo. A minha mãe canta, o meu pai também, os meus irmãos, todo mundo canta, assim, tocar instrumentos também, equipamento, assim, todo mundo faz. Só eu não tinha escola para aprender para cantar ou para tocar instrumentos nenhum. Só ter ouvido da música e começar assim. A Debbie também está chorando já, viu? E eu acho que o pessoal é acho uma que se ela manteiga. der um recado, ela fica mais calma. É mesmo? Eu acho que sim. Ô, Manteiga, fala aí. E hoje nós vamos falar da Brasil Batistella Construtora, que vem crescendo no mercado há 33 anos, mudando e inovando cada vez mais, diversificando seu portfólio de obras e sempre oferecendo a melhor qualidade com alternativas sustentáveis. E esta visão tem se revertido em um sólido posicionamento da empresa na região e em todo o Brasil. As recentes obras residenciais unem experiência, versatilidade, grande aproveitamento dos espaços e muita criatividade, entregando locais exclusivos e que realmente fazem a diferença no bem-estar das pessoas. Tudo com a credibilidade que a Brasil Batistella conquistou ao longo da história. Outro destaque são as obras corporativas da Brasil Batistella Construtora, reconhecidas em todo o país, entregando desde empresas de diversos portes, indústrias, comércios e centros educacionais até hospitais, atingindo públicos distintos que confiam na marca como garantia de obras entregues no prazo e com qualidade. Por isso, a Brasil Batistella Construtora tem orgulho de sua história e da palavra que hoje define a empresa: confiança. Santiago. Obrigado, Debbie. Ô, pastor Charlie, vem pra cá. Ei. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Fala aqui no microfone. Deus abençoe. Tudo jóia? Tudo bem. Doutor Siddhartha, pastor Charlie veio divulgar o projeto dele, que é o projeto Resgate Mão Amiga. Como é que funciona esse projeto? Esse projeto Resgate Mão Amiga é um projeto que Deus colocou no meu coração. Não é só quando eu cheguei no Brasil, porque esse trabalho é um trabalho de amor, né, da alegria, um trabalho que Deus colocou no meu coração desde o ventre. Até Christian, que é meu sobrinho, ele sabe que na África Sim. a gente faz esse trabalho também, mas no Brasil, aqui em Limeira, no Brasil inteiro, tem esse trabalho que nós temos desenvolvido, porque é um projeto que Deus colocou no meu coração. Maravilha. E vamos explicar, que ele falou do sobrinho, explicar que o sobrinho é o Christian, né? Que está nos brindando aí hoje com essa bela voz. Christian é meu sobrinho, que mora comigo. E me ajuda sobre esse projeto também. Maravilha. E, aliás, é dever do cristão, né? O pastor Charlie, que é um pastor evangélico, e que é nosso dever ajudar o próximo, e é um projeto muito bonito, né? De alimentar as pessoas necessitadas, cortar o cabelo, né? Que tipo de ajuda que é dado para essas pessoas carentes? Essas pessoas carentes, nós fazemos, tiramos eles da rua, leva na dependência da igreja, onde que cortam cabelo, tomam café, tomam banho, escolhem suas roupas, aqueles que são roupas velhas, jogam no lixo. E depois escutam uma palavra, almoçam, mas o que toca muito no meu coração, com muito sentimento, é que eles voltam na rua. Tanto que estou com Christian, que é meu sobrinho, num projeto que, primeiro CD que ele vai gravar, ele fez um voto que vai investir para a gente comprar uma chácara para poder acomodar essas pessoas que moram na rua. Maravilha. Então, felicidades aí, boa sorte nesse projeto do senhor. Muito obrigado. Parabéns. Legal. Pode sair por aqui, Um abraço. deixa aqui o microfone, pode sair, fique à vontade.
Então, Siddhartha, vamos nos sentar aqui e vamos continuar com o Christian, né? O Christian trazendo, nos brindando aí com essa voz toda especial. E eu gostaria, né, por favor, passe ali para o Christian, até de perguntar para o Christian, né, de onde partiu a ideia de cantar somente músicas internacionais? Vou falar em inglês, né? Okay, I get these ideas, I get my inspirations and everything from, listening to people, to good artists like Louis Armstrong, Donny McLaughlin, American singers. So I just get to listen to them. I just have the love of, singing. When I am in the kitchen, on the bedroom, or wherever place which I am, I just feel like praising God, just singing, Singing is mine. Sim. I guess it's my call. O Christian disse o seguinte, né, que parte de vários singles, são vários álbuns, por isso ele tenta, né, mostrar para todo mundo, né, músicas como os grandes clássicos, né, e os grandes ídolos mundiais, no caso Louis Armstrong e muitos outros, né, que vem por aí. E é uma preferência dele de estar cantando e homenageando, né, todos esses profissionais que fizeram, né, o grande nome da música mundial, doutor. E lembrando que o inglês é o normal dele, né? Para ele não é tão internacional assim, afinal na Nigéria ele fala o inglês. Então, mas aqui no Brasil continue realmente um trabalho maravilhoso. Agora eu queria parabenizar o Erlan e o Eliseu como músicos maravilhosos, né? Que estão dando esse suporte para o Christian. Parabéns, gostei muito de vê-los tocando e vamos ouvir mais, não vamos perder tempo, aproveitar o Christian. Legal. Qual é a música, Christian, que não pode faltar? Qual é a música que você tem que cantar todas as vezes? Every time I just think about Hallelujah. I hear there was a secret call, but please, Lord, you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fall, the fifth, the minor fall, and the major lift, the powerful king composing hallelujah, 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 hallelujah. Tocar no teu coração e me dê amar aos teus pés. Mas perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória, aleluia. She got your throne and she called you hey, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah. Que maravilha, hein? Parabéns, muito bonito. Queria fazer uma pergunta para você, Santiago. Para Diga. você e para Debbie. Sim, Onde que vocês fizeram compras agora no final de semana? no Paulistão. Paulistão? Exatamente. Então manda bala. Gente, ó, deixa eu dar um recadinho para você sobre o Paulistão Supermercados. Olha, atenção, agora, meu amigo, minha amiga, para você que gosta de qualidade, variedade, principalmente de economia, e tem uma dica especial para você. Os Supermercados Paulistão, o melhor lugar para você fazer as suas compras. Uma das redes que mais cresce no interior do estado, onde você encontra tudo o que você procura para a sua casa. Além de hortifrutis, açougue e padarias próprios, Paulistão tem produtos das melhores marcas, com preços super especiais e ofertas imperdíveis todos os dias. Vale a pena conhecer o Supermercado Paulistão de Limeira, que fica na Avenida 25 de Março, 310, na Boa Vista. No Paulistão tem ofertas todos os dias, viu, doutor? Maravilha. Vamos fazer algumas perguntas, mas eu vou pedir a você, Cristian, na medida do possível, que responda em português, né? Para que todos possam entender o que você está dizendo. Você veio da Nigéria, né? Eu brinquei que a música não era tão... Porque eles falam inglês, né? Na Nigéria é o inglês que eles falam. Agora, você está há quanto tempo no Brasil? Já faz 2 anos já. 2 anos é pouco tempo, né? Mas já fala... Isso, começou a falar português, tem que aprender, tem que escutar mais. Mas não é fácil para aprender essa língua, né? Mas eu dou graças a Deus pelo Ele me dá força e tudo. E também eu tenho essa força para aprender também. Através quando pessoas ficam falando, aí eu fico escutando e depois você pergunta, pastor, o que essa pessoa está falando, o que essa palavra significa. Assim que eu aprendi todo dia assim. Maravilha. Tá falando bem, né? Doutor Siddhartha, nós estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa, tá certo? Quero agradecer a presença de todos vocês, a audiência de todos vocês. Um abraço para o Josué Máximos, né, clicando todos os nossos programas. E olha, o Christian, o telefone já está aparecendo aqui no vídeo, tá? E, doutor Siddhartha, fica para o senhor pedir aí a última música. Eu vejo vocês na semana que vem. Tchau. Olha, eu não vou pedir não, eu vou deixar para ele, que é um grande artista. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez, dizer que esse programa para nós está sendo um programa muito especial em razão da presença de vocês. Você é um grande artista, Christian. Espero que você faça muito sucesso aqui no Brasil, está há 2 anos, porque você tem todo o talento necessário para crescer, ter o apoio da família, né? Tem o vô Charlie que está aí, tem músicos maravilhosos. Eu gostei demais, tá? E queria que você mesmo escolhesse sua música para fechar aí com chave de ouro. E agradeço a você em casa que nos acompanhou até aqui, né? E até sábado. Nos veremos novamente. Muito obrigado. Okay, so I'll be doing this song that says, stay with me. You know, so many times, it's just a different song that calls attention of so many men and women. You know, you just have to be with your partner, be with yourself, and the sky will be the limit. Come and sing. Guess it's true, I'm not good and no one understands. But I still need love, cause I'm just a man. This night never seems to go to plan. I don't want you to leave, would you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you all I need. This ain't love, it's clear to see. Darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look, needs some self-control. Deep down I know this never worked.
so you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This in love is clear to see. Darling, stay with me. Oh, oh, yeah. Oh, this in love it's clear to see. But darling, stay with me. So darling, stay with me. So darling, stay with me, with me, with me, with me, with me. Yeah, thank you very much. That is a wonderful song from Sam Smith.